Olá, igreja. Muito bom dia. Muito bom dia. Nessa manhã de domingo, eu estou aqui para estar iniciando o mês aí, o tema das células desse mês de maio. Estou aqui em Santa Catarina. Estou aqui num tempo de busca de Deus. Ah, Marcos Santos, Damasceno, Ludmila está comigo. Estamos aqui sendo investidos assim por Deus de forma muito profunda. Parei aqui no meio desses dias para preparar esse tema desse mês. E esse ambiente em que a gente está aqui tem propiciado assim muito do clima em que meu coração precisa estar para preparar esse tema que Deus colocou no meu coração. Tem sido assim um tempo de bênção que eu não consigo dimensionar, como Deus tem falado no meu coração aqui. Exatamente por isso e por todo o processo do qual eu vim nesses últimos tempos, eu tive assim muita dificuldade de ter tempo para produzir esses estudos. Então eu estou produzindo ainda. Vou tentar enviar mais do que apenas um estudo para vocês, porque estou num ritmo muito intenso de muitos acontecimentos na minha vida, mas Deus tem me dado graça e tem falado ao meu coração. E pude separar aqui um tempo no meio dessa conferência para escrever e preparar alguma coisa para enviar para vocês, algo que Deus tem comunicado a mim. E qual é então a proposta que Deus tem colocado no meu coração como seu pastor para a nossa vida como igreja? Bom, nós fomos muito desafiados com o tema do purê de batata, né? Purê de batata requer de nós assim muita atitude, né? Muito posicionamento. Fala de uma conexão entre nós que envolve a condição de nos ajudarmos no processo da caminhada cristã. Fala de eu estar com o coração aberto para ser cortado por você, meu irmão. Que percebe alguma coisa que precisa tratar em minha vida, que eu preciso perceber e eu não estou vendo. Fala de perdão, fala da disposição de caminhar junto, fala da disposição de abrir a minha vida. O tema do mês passado falava da disposição de eu abrir a minha casa para que ela seja uma igreja. De eu abrir a minha vida para que nós sejamos conectados no propósito, de servirmos um ao outro, de servirmos o reino de Deus. Fala de eu me posicionar para amadurecer e amadurecendo ter a condição de cuidar de outras pessoas e ajudá-las também a amadurecer. Desafios que envolvem o meu posicionamento, envolvem a minha atitude, envolvem a minha entrega. E às vezes eu fico pensando que a gente sabe o que fazer, mas não faz, né? Normalmente a gente acaba percebendo isso em algum momento da vida, né? Em relação a muitas coisas da vida pessoal mesmo, né? Às vezes a gente sabe até que precisa fazer um exercício, mas não faz. Às vezes a gente sabe que precisa evitar uma comida, mas não evita. Às vezes a gente sabe que precisa evitar passar por determinados lugares, mas não evita. A gente sabe que deve evitar assistir muitas coisas e tá em alguns tipos de conversa, mas a gente não evita, a gente se deixa envolver. Por que a gente se deixa envolver? E eu fiquei pensando que
O que me faz me aproximar de Deus, querendo obedecê-lo em tudo? Tem uma coisa que faz a gente se aproximar de Deus mansinho, mansinho, de cabecinha baixa. Sabe o que é? A tribulação. Ah, que poder tem a tribulação de deixar a gente mansinho, né? Já viu aquela pessoa que, quando está desempregada, participa de todos os eventos de oração da igreja? Vai ao jejum, vai aos encontros de todo mundo, qualquer encontro que tenha de tal, tem alguém orando, ele está lá. Por que ele se posiciona assim? Porque ele está perdido. Porque ele não tem respostas, porque ele está impotente, porque ele está aflito, porque ele está angustiado, porque ele está preocupado, porque ele não consegue resolver a sua própria vida. A impotência dele fez perceber o quanto ele precisa depender de algo que é maior que ele, que possa garantir alguma coisa a ele. Então ele recorre a Deus. E aí ele chega diante de Deus quebrantado. Ele está quebrantado diante do Senhor. Por quê? Por causa da circunstância, por causa da situação. Precisei dar um cortezinho aqui, porque estou aqui no quarto de hotel, esqueci de botar no modo avião, estava entrando uma ligação, mas vamos lá, vamos continuar. Então a pessoa está quebrantada por causa da circunstância, por causa da situação que ele está vivendo. Bem, não é só a tribulação que tem essa capacidade de nos quebrantar. E a gente vai ver esse mês, então, as outras coisas que têm capacidade de nos quebrantar. A gente vai entender que o quebrantamento é a chave para nós permanecermos no lugar que Deus quer que a gente fique. Então, eu quero propor que a gente pense, ou que a gente medite num texto que é uma boa representação do que é quebrantamento, na vida de uma pessoa. E Deus trouxe ao meu coração, para falarmos sobre quebrantamento, o Salmo 51. Localizando você, o Salmo 51 fala da obra que fala do retorno de Davi a esse lugar em Deus após o pecado dele com Batseba, após o adultério que ele cometeu, não apenas adultério, mas o homicídio, né, o assassinato a trama para que o marido de Batseba, Urias, morresse. Enfim, após esse pecado tão terrível de Davi, ele faz essa oração, que é o Salmo 51. Então, o que é que está quebrantando Davi nesse momento? É o pecado. O pecado de Davi está causando esse quebrantamento nele. O pecado de Davi está trazendo ele de volta, ele está abrindo os olhos dele, fazendo ele perceber, ou na verdade a consequência do pecado dele está fazendo ele perceber o quanto ele se perdeu de alguma forma no meio da sua caminhada, o quanto ele decidiu parar de ouvir Deus e ouvir o seu próprio coração, seus próprios desejos. O Salmo 51 começa dizendo assim, nós vamos usar assim quatro valores que Davi demonstra ter percebido ao longo desse tempo, ou ter lembrado, né, ao longo dessa experiência que ele viveu, e ele registra aqui dentro desse salmo. E o primeiro valor se encontra no versículo 6. Mas assim, vamos ler o texto. Diz assim:
Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então, Davi está lidando com culpa, Davi está lidando com pecado, Davi está lidando com a percepção do quanto ele ficou distante, quanto ele se distanciou, né? Apaga as minhas transgressões, né? Por tua grande compaixão. Então ele fala assim, versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Então, veja que ele está dando ênfase, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. O que o Senhor quiser fazer comigo, você está no direito, porque eu errei. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ou seja, ele começa indo num lugar de reconhecimento maior do que o reconhecimento daquele pecado especificamente. Ele está reconhecendo, sei que sou pecador desde que nasci, ou seja, ele está dizendo, eu sei, eu não tenho desculpa, porque eu sei que eu não poderia confiar em mim. Eu sei. É como ele falasse assim, Senhor, eu sei, eu sabia disso. Eu não estava enganado. Eu sempre soube. Eu sempre entendi que eu não poderia confiar em mim mesmo. Se eu confiasse em mim mesmo, eu me perderia. Eu sempre soube disso, eu sei. Eu sei que eu posso ser vencido pelo meu pecado. Eu sei. E aí ele fala no versículo 6. Eu sei que o que o Senhor deseja é a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Eu sei. Lá no coração, eu ouço a sua voz. Às vezes eu atropelo a sua voz. Às vezes eu não dou ouvidos à sua voz. Mas eu sei quando o Senhor fala comigo. Eu sei quando o Senhor diz assim, não abra essa porta. Não entre nesse lugar. Não acesse esse caminho. Não se dirija nessa direção. Eu ouço a sua voz. Não só dizendo não, mas dizendo, anda por aqui. Toma esse caminho. Faz desse jeito. Eu ouço a sua voz. Eu ouço a sua voz. O Senhor me fala no íntimo. Eu sei que o que o Senhor deseja é que aquilo que eu sou expresse aquilo que eu manifesto ser, expresse aquilo que eu sou de fato. No meu coração, o Senhor deseja que no meu íntimo haja verdade. Que o meu íntimo esteja totalmente ligado, conectado a quem eu sou exteriormente. Eu sei que isso é o que o Senhor deseja. Eu sei que o Senhor busca sempre falar comigo. Mas nesse momento, o que está acontecendo? Davi está reconhecendo. Só que dessa vez eu não ouvi. Dessa vez eu não dei ouvidos. E o meu pecado me deu uma rasteira. Eu fui vencido, eu caí e agora eu te peço perdão, tem compaixão de mim, tenha misericórdia da minha vida. Sabe, a gente sabe o que tem que fazer. A gente ouviu tantas coisas a respeito de não falarmos mal uns dos outros, cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros. Mas e quando o Espírito Santo fala conosco? Não fala do seu irmão, ora por ele. Mas a gente é vencido muitas vezes pelo nosso senso de justiça ou pela simples intenção de lançar um veneno contra alguém. Sabe? Por que a gente faz isso? Por que a gente não resiste àquela voz que nos lembra, esse não é um caminho bom? É porque
certamente não estamos quebrantados. Veja, quando quebrantado pelas consequências do seu pecado, Davi se lembra: eu sabia. Na verdade, eu ouvi. Eu ouvi, mas não dei ouvidos. Na verdade, ele falou comigo, ele tentou me tornar sábio, ele tentou me mostrar o melhor caminho, mas eu não dei ouvidos. Eu escutei ao meu desejo, eu escutei o meu desejo, eu escutei a minha vontade. Eu dei vazão às más intenções do meu coração. Eu sabia, mas me permiti vencer. Veja, esse quebrantamento, ainda bem que aconteceu na vida de Davi, mas estava fora de hora. Se ele estivesse antes. Se ele estivesse antes. Se esse quebrantamento fosse um estado permanente na vida de Davi, sua história teria sido diferente. Ele não teria cedido àquelas tentações. O autor de Hebreus, no capítulo 3, versos 7 a 9, fala sobre o povo de Deus no deserto e como o povo foi rebelde. Ele diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. O autor de Hebreus então está falando assim: o povo, quando ouvirem a voz do Espírito de Deus, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Então o povo foi rebelde, endureceu o coração por rebeldia, apesar de terem visto o que Deus fez. Veja, Deus fez coisas tão tremendas, Deus fez coisas tão grandes, tão poderosas. As 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho. Mas a palavra diz que depois de tudo aquilo depois de todas aquelas 10 pragas incríveis, daquela manifestação de poder, daquela manifestação de Deus, do interesse de Deus em se tornar Deus do povo e fazer do povo o seu povo, e andar em aliança com aquele povo e abençoar aquele povo, prometendo de presente uma terra que estava pronta para eles. Uma terra que manava leite e mel. Depois de tudo aquilo, quando eles estão aproximando do Mar Vermelho e o faraó vem atrás deles, eles falam: você nos trouxe aqui para a gente morrer, Moisés? Bom, o povo, Deus abençoa o povo, e o mar se abre, eles passam em seco e Deus elimina os soldados, o exército de faraó. Uma vitória marcante, eles nem precisaram lutar, Deus deu a vitória para eles. Aí logo depois eles chegam e encontram um lugar que tem que tem água, mas água amarga. O lugar foi chamado de Mara. Mara significa isso. E aí? Trouxe a gente aqui para morrer? Deus vai lá, dá uma solução. A água daquele lugar é restaurada, eles conseguem beber. Daqui a pouco eles reclamam de fome. No Egito era melhor. Preferíamos ser escravos lá, porque lá teria comida. E aí Deus fala com Moisés e o maná é dado ao povo, as codornizes, né? São entregues ao povo para que eles comam, mas eles não estão satisfeitos, eles estão reclamando, eles não crescem, não amadurecem. Essa atitude de rebelião do povo significa dizer assim: olha, Deus, legal, o Senhor quer que a gente seja seu povo? Legal, a gente vai estar por aqui, vai estar envolvido de alguma forma, participando, andando, a gente vai até seguir a nuvem aí, e para onde essa nuvem vai e tal, mas olha só, peraí, tem lugar que a gente não quer dar acesso para o Senhor, não. Tem áreas fechadas no nosso coração, tem áreas que a gente não quer que o Senhor entre.
Tem áreas que estão trancadas. O povo não se rendeu. E por isso não foi transformado. E aí, quando o povo estava diante de um desejo ou diante de uma necessidade, reclamava. Agia na contramão do que Deus tinha proposto para eles. Por quê? Porque não estavam inclinados a Deus. Não estavam quebrantados diante de Deus. Mas enquanto aquele povo estava ali, rebelde diante do Senhor, Moisés estava sendo quebrantado dia após dia. Veja que Moisés aparece no cenário logo assim que ele cresce. Aparece no cenário como pequenininho, né, colocado num cesto, salvo daquela sentença de morte às crianças da idade dele, e ele é salvo daquela situação, ele é colocado ali como uma grande promessa para a salvação do povo de Israel. E aí, quando ele está adulto, ele mata um egípcio por puro ímpeto, por impulso. Por agir por impulso na hora, sem pensar direito, porque ele está no controle. Ele está governando sobre ele mesmo. Ele está agindo sobre seu próprio coração. E ele vai para o deserto, e Deus quebranta ele no deserto, e aí lá Deus fala com ele, e ele volta ao lugar que Deus queria que ele estivesse, e ali ele vai crescendo numa relação com Deus, crescendo na intimidade com Deus, crescendo na profundidade da comunhão com Deus. Ele estava sempre entrando na glória, entrando na tenda, entrando na presença, ouvindo Deus, diante de Deus, olhando para Deus, buscando a Deus. Não há como não ficar quebrantado diante disso. Sabe, a Bíblia fala que, lá em Números 12, versículo 3, que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Aquele que agiu com ímpeto, com impulso, matando um outro homem. Pensa, que tipo de impulso é esse que te faz matar uma outra pessoa? É alguém que não se controla, alguém que não se domina, alguém que não domina a própria raiva. Mas agora Moisés é mencionado aqui em Números 12, versículo 3, como o homem mais manso da terra. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem? Sabe o que aconteceu com ele? Ele deu a Deus o controle do posto de comando da sua vida. Ele deixou Deus governá-lo. Ele se manteve diante de Deus, na presença de Deus, e cada dia, mas na presença de Deus, a gente vai sendo quebrantado. O próprio Deus dá testemunho disso nesse mesmo texto, no versículo 8, capítulo 12. No versículo 8, Deus fala, Deus dá testemunho, porque Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, dizendo: por que ele é o especial? Por que o Senhor só fala através dele? E aí Deus falou assim: Arão, Miriam, presta atenção. Eu falo com outras pessoas no meio do povo, falo. Eu falo através de sonhos, através de visões, eu falo com eles. Mas com Moisés é diferente. O versículo 8 diz: com ele eu falo face a face. Não tem como estar diante da face de Deus todos os dias e não se tornar alguém quebrantado. Certamente, naquele momento em que Davi falhou, ele não falhou porque é alguém pior do que a gente. Não. Ele falhou porque ele não estava nesse lugar onde se vê Deus face a face, onde se encontra Deus face a face, onde na presença de Deus somos quebrantados. Sabe, naquele momento, Davi não estava vivendo aquilo que ele demonstrou ser o ardor da vida dele. Uma coisa te peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Davi não estava vivendo a uma coisa. Naquele momento, Davi, que é como cada um de nós,
não estava dedicado a buscar o Senhor, a estar na presença do Senhor. Qual foi a consequência disso? Perdeu a sensibilidade, perdeu o quebrantamento, assumiu o controle. Certamente Deus falou com ele: Davi, não olha. Davi, sai desse lugar. Davi, não dá vazão a esse sentimento. Davi, não dá vazão a esse desejo. Mas é Davi que está no controle. Ele é o rei. Nada lhe é impedido. Então ele fala: busquem aquela mulher. Quero conhecê-la. Quero ela para mim. Mesmo não podendo ser dele. Mesmo quebrando princípios. Mesmo abrindo mão de valores. Naquele momento, Davi está no controle. Davi está cheio de si. Davi é aquele que diz, aquele cuja vontade deve ser satisfeita. Meu querido, o quebrantamento é a chave que abre a porta do nosso coração para o controle de Deus. Você não vai conseguir obedecer ao que Deus quer para você se você não estiver quebrantado todos os dias. E você não estará quebrantado todos os dias se não estiver todos os dias na presença do Senhor. Para ir diante dele, dizendo para ele: assume o governo da minha vida. Se você não for ao Senhor todos os dias entregar o governo da sua vida a ele, então, em algum momento, você vai dizer: eu sei o que o Senhor quer. Ou vai dizer talvez assim: eu sabia, eu sempre soube o que o Senhor queria, eu não consegui dar. Saber não é suficiente. Não é suficiente. Isso precisa estar entranhado em nós. E só se entranha em nós quando estamos na presença dele e somos constrangidos por sua santidade. Meu querido, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe nossas células nessa semana. Que Deus nos dê graça. A graça para não para resistirmos aos nossos pecados. Que Deus nos dê graça para permanecermos na presença dele. Esse é o segredo. Esse é o segredo. É isso que ele quer. Que a verdade da sua vida não seja a sua aparência exterior, mas seja o seu coração totalmente entregue e consagrado nas mãos dele. Amém, meu querido? Deus abençoe você. Que nós meditemos nisso, que nós cresçamos nessa verdade e que isso abençoe toda a nossa igreja. Amém? Deus abençoe você, querido. Deus abençoe sua célula. Paz.